Olá, meus amores. Boa tarde. Aqui é boa tarde agora, né? Para quem for assistir no replay, talvez seja bom dia, boa tarde, boa noite. Mas sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu estou super feliz porque hoje eu estou com uma convidada aqui incrível, né? A Gisele Santos. Então, Gi, seja muito bem-vinda, meu amor, muito bem-vinda. E vamos contar um pouquinho, né, como que a gente se conheceu primeiro e depois você se apresenta, né? Mas eu conheci essa lindeza lá na cidade de entre, né, Morungaba e Amparo, que nós participamos aí de um curso no SEC, né, o Centro de Expansão da Consciência, né, que é dirigido ali pelo Moisés Sezag. E então nós nos conhecemos lá, fazendo um curso no final de semana, e aí muita coisa aconteceu de lá para cá, né? Porque a gente se conheceu, a gente começou ali a conversar, interagir, e eu fiz acho que foi uma leitura para você, não foi? Que foi dessa Sim. forma? Acho que eu fiz a leitura, e aí depois você fez o curso dos registros acásticos, não foi? Então fala um pouquinho de você, meu amor, da onde que você é, se apresenta. Ai, que gratidão, Van. Nossa, só gratidão. Realmente foi um marco, né? Foi um encontro de almas, né? Ali que o Criador trouxe para nós, aquele workshop, né? Aquele curso ali de imersão. A gente é a buscadora, né? A gente quer evoluir, a gente quer crescer, a gente quer aprender. E nesses lugares a gente encontra pessoas assim, né? Nessa sintonia, nessa energia, nessa vibração maravilhosa. E eu fiquei super assim, afim, curiosa para entender mais, né, sobre o seu trabalho. E eu pedi para você, né, uma sessão, né? A gente marcou a nossa sessão, foi incrível, eu me apaixonei. E eu falei assim, gente, eu preciso entender mais sobre isso, isso é muito bom, é incrível, né? Foi assim a leitura, fiz outras leituras já, mas foi uma leitura assim que me marcou bastante, né? Trouxe bastante clareza a leitura que a gente fez. Então, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Gisele, sou terapeuta integrativa, trabalho com algumas terapias, né? Theta Healer, Aura Master, e agora, a minha mais novo queridinho, é o registros acásticos, porque eu estou apaixonada, porque realmente, gente, quem é um buscador, quem é um terapeuta integrativo, ele realmente precisa ter muito conhecimento para integrar, para desmembrar aquela questão do seu cliente, né? Então você acaba indo por vários caminhos. Né? Não é que você talvez vá trabalhar com todos. E isso que me apaixonou mais ainda, né, dentro dos registros, como o Paulo disse, né, que é o Carlos, né? Eu sempre confundo o nome dele. Paulo, Paulo. Paulo Ele Eduardo disse para Merece. mim, ele disse para mim que ele deve ter sido Carlos em alguma encarnação, porque muita gente chama ele por esse nome. Mas ele tem cara de Carlos, né? E e ele falou isso assim, e eu realmente vi nos atendimentos que o registros acásticos, gente, ele é de fato a caixinha de ferramenta onde cabe todas as tuas terapias, todas as ferramentas que você possa ter adquirido aí no longo, né, da sua busca, da sua vida, né, da sua caminhada. Você não tem que colocar nada de lado. Ali dentro do atendimento, você vai usar cada uma das suas ferramentas. E eu realmente vi isso acontecer. Eu consegui colocar, né, as curas, os downloads, né, do Theta Healer dentro do atendimento. É maravilhoso. Então, assim, voltando aqui para Van, você é fantástica, você é um amor e eu sou muito grata a Deus, né, o Criador, por ter me apresentado você. Eu amei fazer a leitura com você, né? Que foi o nosso primeiro contato, foi a leitura, depois, né, do Uhum. curso, foi a leitura. E realmente foi a leitura, assim, onde que mexeu muito comigo, porque é, foi falado, assim, da questão do meu pai, né? Da ausência paterna, né? Não, gente, não é
jogo de sorte, adivinhação. É realmente uma coisa muito profunda, uma coisa muito sagrada, né? A gente pede autorização aos guardiões, a gente pede autorização, né, para o cliente, para o anjo da guarda do cliente, para a consciência do cliente, para adentrar no campo. Então, assim, para ter acesso a essas informações. E isso é muito lindo, é com muito respeito, né? E a leitura que a Van fez para mim foi uma leitura tão profunda que eu mergulhei na minha infância, eu voltei lá. Eu voltei lá naquela criança tímida, naquela criança, eu era muito E nós vimos a oprimida. criança interior, né? Nós vimos a criança interior e aí eles foram mostrando exatamente como que estava. E então, assim, e a gente acessa o íntimo da pessoa, né? A gente acessa ali o campo espiritual. Então, é algo realmente muito precioso, é algo muito sagrado, né? E Sim, então traz muita assertividade, né? Traz bastante clareza. E às vezes a gente não sabe, nós temos algumas questões a serem resolvidas, mas a gente não sabe da origem, não sabe, né, aonde que está. Então, os registros, ele nos permite, ele nos traz essa possibilidade. Então, por isso que a gente fala que é uma caixinha de ferramenta, né, porque você tem tudo ali. E os próprios mestres, eles vão orientando o que precisa ser feito, né? Então, já até aconteceu comigo de eu fazer constelação dentro dos próprios registros. Então, dá para você não precisa deixar nada de lado. Aquilo que você, né, assim, as técnicas que você aprendeu, dá para usar muita coisa, muita coisa mesmo, né? E assim, Gi, a gente falou de terapeuta, né, para terapeuta, mas quando eu comecei, eu não era terapeuta, olha que interessante. uau, E os registros, ele é uma formação que a pessoa pode utilizar para autoconhecimento apenas se ela quiser, né? Não necessariamente precisa ser um terapeuta ou utilizar a técnica só para fazer atendimento, né, para outras pessoas, mas dá para você usar como autoconhecimento. Então, assim, realmente é algo muito incrível, né? é E fantástico. me conta um pouquinho como é que foi o curso, porque você fez na turminha que foi lá em Joinville, né? Só que você fez no online, não foi isso? Isso. Nossa, foi incrível, porque assim, eu fiz online, mas era como se eu estivesse lá dentro Sei da lá, sala. mas é isso que A acontece. interação, né? E o emaranhado quântico, né? Que você fica dentro daquela energia, É dentro daquela egrégora, é uma egrégora egrégora. de verdade, né? Não tem distância, né? Não, você não se sente excluído por não estar na sala, é maravilhoso. Não é aquele curso, sabe assim, que te exclui, que você se sente sozinho, que você tem que se virar. Não, e o acompanhamento depois no grupo, né? As práticas é maravilhoso também. E isso, Trocas. e isso faz com que você tenha de fato as perninhas para andar depois, né? Porque tem muito Sim. curso que você faz e depois você não sabe para onde ir, E o não que é sabe mais para onde ir. bonito também é as amizades que ficam, né? E muitas Sim. delas, às vezes, chegam até a ser reencontros, né? Uhum. Então, eu acabei reencontrando muita gente de existências passadas, então foi realmente incrível, assim, sabe? Muito especial, né? E eu vou trazer esse curso para Santo André o ano que Ai, que vem. maravilha. Eu estou já vendo, né, para organizar, então se alguém tiver interesse, esse curso provavelmente acho que vai ser no mês de março, na cidade aqui de Santo André, né, onde eu moro, eu acredito que nós vamos fazer no formato tanto no presencial quanto no online também, né? A princípio, nós estamos namorando a data, acredito eu, deixa eu até pegar o calendário aqui, em março, acho que vai ser no dia 22, 23 e 24 de março, tá? De 2024. Então, assim que eu, né, que tiver tudo certinho, confirmado o local e a data, aí eu confirmo com vocês aqui, eu passo, né, as informações tudo certinho. Mas assim, eu acho que você ouviu falar muito, né? Registros acásticos é vida, né?
É maravilhoso. E É assim, é um divisor de é águas, divisor de realmente. águas. E você teve a sensação de que você era uma pessoa antes e depois do curso uma outra pessoa? Você chegou a ter isso ou não? Sim, porque tipo assim, Gi, eu sempre vivi com essa questão, né, assim, eu venho de linhagem evangélica, então de igreja pentecostal, aonde se tem esse uso de muitos dons, né, de muita profecia, de revelação, e que para mim agora só muda o nome, só muda o nome, porque é a mesma coisa, para assim, lógico que com algumas características ali, mas o que eu entendo, que eu vi é, a profundidade do quanto que isso é real, sabe? Quanto que isso é realmente verdadeiro. E assim, uma questão para mim, Ivan, que eu trouxe muita, me trouxe muita paz, é porque, como eu vim dessa linhagem, eu achava que só as pessoas especiais, que tinham dons, que eram chamadas, que eram escolhidas, somente essas pessoas podiam ter esse acesso, essa facilidade. E como eu, desde criança, olhava para aquilo, ficava deslumbrada, então eu busquei muito, né, enquanto eu estava ali, e eu realmente tive esse acesso. Né, é esse lá a gente chama dom. Então eu usava bastante e tal. Só que aí, devido às minhas buscas, que é contrária tem muito preconceito com algumas terapias, com algumas coisas. Então, assim, por honrar, né, a questão de divergências de ideias, eu me afastei e eu falei, bom, não dá, porque eu realmente escolho expandir mais a minha consciência. E para eu expandir mais, eu não posso estar em um lugar onde que eu não estou obedecendo nem concordando com o caminho que aquilo está dando. Então Uhum. eu me afastei, por muito tempo fiquei, né, sem ir, não vou mais assim, não tenho frequência, né, de igreja evangélica, porém, aquilo ficou guardado no meu coração. Uhum. E então ficou guardado assim por muito tempo. E tem uma palavra lá na Bíblia que diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Né? Você não perde aquilo que você acessou. E Não. quando, então assim, eu fiquei assim uns 10 anos assim sem mexer com isso, sem lidar com isso. Quando eu fiz os registros, eu me emociono porque eu vi que isso não é para as pessoas especiais, são para todos. É pra, é pra... Todos temos esse acesso ao trono da graça. Todos temos esse acesso, sabe? Essa divindade, né? Todos temos essa mediunidade. É só você buscar, é só você querer, só você se aproximar. E aí quando eu estava no curso, que no curso é um curso de prática, gente, não é um curso de falação, não é um curso só de leitura, é um curso de prática onde você tem o ensinamento, né? Tem ali a parte teórica, onde o professor vai falando, e daqui a pouco tem a pausa e você vai praticar. E já na prática, eu vi aquilo sendo aflorado dentro de mim. Só tava E esperando aí, apertar o play, né? Só o gente, startzinho, né? e isso está dentro de todos nós. Isso é muito lindo. É Isso é porque é muito o lindo. despertar, né? Que nem você comentou, né? Da igreja evangélica. Eu tive a minha formação espiritual, eu tive ao lado da família, né? Cada família tinha ali um lado. Então, eu tinha muito a parte do espiritismo, né? Eu tinha, ali, a minha avó foi mãe de santo, era o pessoal da Umbanda, né? Eu tive um tio também que foi pai de santo, então era muito forte isso de um lado da família e o outro Uhum. lado muito católico, né? Então eu tive esses dois lados. Eu fiz a catequese, que a gente chama de, né, catecismo, depois eu fiz a crisma, mas ao mesmo tempo eu frequentava, né, ali o espiritismo, depois eu fui para um outro, para o kardecismo, né? Eu, inclusive, foi até onde eu conheci o meu esposo, a gente se conheceu lá. E aí eles tinham algo mais light, porque era mais fraternidade branca, era mais mexer com cristais, né? E aquela coisa toda. Então eu fui começando a me encontrar ali, entender que eu era mais para esse lado de fraternidade branca. E só que hoje o que que acontece, né? E visitei a evangélica quando eu fiz o intercâmbio para os Estados Unidos, porque ali na parte que era dos brasileiros,
A única coisa que tinha ali que eu teria acesso era a igreja evangélica, e fui. E assim, me fez bem? Claro que fez muito bem. Só que o que me deixava chateada era o julgamento que existia entre os irmãos Uhum, e quando o pastor ficava criticando a outra igreja, né? Então, quando você olhava para aquilo, eu passei a observar, eu falei, bom, aquilo é praticamente é o homem falando, né? Então uhum, ali tem muito ego, tem muitas crenças limitantes. Então tiveram vários momentos que ali deixou de ser divino porque o ego falava mais alto, uhum, entende? Então assim, eu procurei sempre, a minha vida inteira sempre fiz assim, de só absorver aquilo que era positivo e depois, né, jogar fora, descartar, entrava por um ouvido e saía pelo outro, aquilo que não me servia. Até eu entender que eu não precisava de religião. uhum, Eu poderia, continuar aí no meu desenvolvimento espiritual, praticando a espiritualidade, mas que eu não precisava de regras, eu não precisava ficar numa caixinha fechadinha, onde as pessoas falavam, mas você não via aquilo acontecer. Você não isso. tinha uma noção do que era, né, aquilo. Então, assim, eu tive uma experiência bem interessante quando eu fiz uma aula de yoga pela primeira vez. Na hora que eu fiz a aula, que eu entendi que você podia se conectar, né, com a respiração, com o corpo físico e os movimentos, aquela coisa toda que eu consegui em uma hora, acho que não chegava nem a ser uma hora, acho que eram uns 40 minutos a aula, mais ou menos assim. Eu esqueci de todos os meus problemas, porque a professora estava me trazendo para o momento presente, né? Para você prestar Uhum, atenção, ter aquele momento do mindfulness, né? Daquela atenção plena. E ao mesmo sim. tempo era uma mistura, porque você se conectava com a espiritualidade e tal. E aquilo eu fiquei encantada. Eu falei, gente, eu busquei isso a minha vida inteira e eu não sabia o que que era, porque era entrar em contato comigo mesma, era ter aquela consciência do corpo corporal e do meu interior, mas eu não precisava de uma religião, né? Uhum, E aí eu fui, né, descobrindo outras ferramentas, chegou até a mim os registros acásticos, que eu também fiquei encantada, fiquei apaixonada. E aí a gente acessa tudo isso. Parece que simplesmente tiram a cortina que tem aquela venda nos nossos olhos e a gente expande a consciência, né? E a gente não precisa tomar nenhum alucinó, o que é? Acho que fala alguma erva, alguma isso, coisa, não tem nada disso, né? Não tem sim. necessidade porque a gente se sintoniza apenas com uma frequência muito elevada, um lugar muito sagrado, de muito respeito, e a gente começa a ter esses acessos. Então, assim, é realmente incrível. Por quê? Porque onde nós estamos, nosso mundo material, que a gente chama de 3D, terceira dimensão, aqui a energia é muito densa. As pessoas estão cheias, né, dos egos ali, tudo é muito materialista, é muito material, não tem espaço para todo mundo, tem a concorrência, a competição, e cada um ali pensando só em si. Agora, quando a gente começa a se conectar na quinta, sexta dimensão, que são seres muito elevados, né? E ali depende muito da iconografia de cada um, mas na minha egrégora tem a fraternidade branca, tem seres estelares, tem anjos, tem arcanjos, tem orixás, enfim, né? Quem for católico vai acabar vendo ali santos, né? Enfim. Uhum, E, e aí a gente se conecta, né, com essa vibração super elevada, e ali é uma sabedoria muito pura. A gente tem contato ali com essa energia do Criador. Então não exato. tem ego, não tem Uhum, coisas ali, sabe, que você se sente pequeno, ou é tudo muito assim puro, muito sagrado. Então, onde tem a gente acessa essas informações, né?
Sim, Então, realmente é incrível. E foi através dos registros que veio um projeto incrível que eu estou, né, fazendo agora, realizando, que é a Academia da Alma, que inclusive você está participando. já é a E, segunda. né, já é a segundo ciclo que a Gi participa. Sim, Assim, foi uma forma que eu encontrei de oferecer uma oportunidade para as pessoas, de elas desenvolverem essa espiritualidade, mas de uma forma livre e de uma forma prática. Livre por quê? Porque a gente não fala de religião. É livre, né? A gente se conecta com a natureza, eu utilizo técnicas de imaginação criativa, é, várias técnicas terapêuticas dentro das vivências. Então, assim, só para quem não está, que está chegando aqui agora, eu consegui unir os registros acásticos, porque eu consigo entrar no campo da pessoa com essa técnica, eu consigo ver ali como é que está a vibração, o que está acontecendo no campo dela, faço a leitura dos chakras, então a gente consegue entender os pontos vitais que nós temos, como que eles estão? Eles estão rápidos, eles estão lentos, estão bloqueados, o que está acontecendo ali? E também peço para ver a criança interior, como que está essa criança? Porque tem tudo a ver com a forma de como você se comunica hoje, a forma de como você se posiciona. Será que foi uma criança que precisou ficar calada, né? Que teve aquela repressão? Será que foi uma criança que foi deixada de lado e que sofreu alguma rejeição? Então tem tudo a ver com a forma do adulto que você é hoje, como que você lida com as pessoas e com as situações, né? E aí a gente vai trabalhando nas vivências, e dentro dessas vivências, que a gente tem se encontrado 2 vezes por semana, eu trago as técnicas terapêuticas. Então, a gente faz como se fosse uma meditação guiada, né? Eu passo os comandos, e ali eu vou utilizando diversas técnicas, né? Exercícios sistêmicos, a imaginação criativa, né? Que eu já citei, que eu falo muito de conexão com a natureza, a gente consegue entrar num estado, né, ali que no começo, às vezes, quem chega na academia da alma chega muito resistente, chega muito agitado, agitada, com muita ansiedade. E aí a pessoa, aos pouquinhos, ela vai trazendo essa, sabe, ela vai se tranquilizando, ela vai se acalmando, se equilibrando. E aí é onde ela começa a visualizar, ela aprende a trazer esse foco, essa concentração. E às vezes tem pessoas que têm mais facilidade, mas tem outras que já têm um pouco mais de dificuldade, né? E os encontros, eles têm sempre um propósito. Então, a gente trabalha com ancestralidade, né? Com energia de cura. A gente trabalha com chakras. Esse mês eu estou fazendo chakra por chakra, a gente está ali purificando, né? Vai ser incrível. O mês de dezembro, vai ser de manifestação. Então, a gente vai uau, usar, sim, né, várias vamos áreas um novo da ciclo. nossa vida ali para as manifestações, para já começar 2024, né, muito ali com o pé direito, com energia incrível, né, e no Fantástico. próximo ano a gente vai trabalhar ali com a energia das deusas, né, trazer um empoderamento ali muito grande, e assim, para as mulheres vão ser as deusas e para os homens vão ser os mestres, então vai ser assim incrível, tá um projeto assim maravilhoso, né? Maravilhoso. E Ô, fala um Van, pouquinho da Academia da Alma, assim, como que isso, ela está sendo para você, né? Quando você incrível. ali participou, se te surpreendeu, como que, né? Qual que é o teu ponto de vista? Porque eu gosto de ouvir, eu acho interessante, Aham. né? E até para as pessoas Van, entenderem o que representa. como que funciona, né? É, O que eu achei incrível é assim, dentro da Academia da Alma tem os registros acásticos, onde você faz individualmente para cada membro, né, a leitura, a abertura do campo e faz aquela leitura individual e pessoal de cada um. Fazendo essa leitura individual e pessoal de cada um, você vai descobrir os pontos ali aonde que precisa ser tratado. Foi o que aconteceu comigo. No meu caso, por exemplo, foi descoberto aqui, foi visto aqui uma ausência paterna.
E dentro da Academia da Alma na Vivência foi feita essa imersão de cura, né, da cura da criança interior, né, foi vista essa criança ferida, então a gente fez essa imersão, né, da cura da criança interior. Então, assim, não é só ver, abrir, fazer a leitura e te falar, ó, oh, você tem isso, tem isso, tem isso. É um tratamento de cura, de transformação. E o que eu achei lindo, não é uma sessão, né? É uma sessão onde que se é visto, diagnosticado a questão e é feito um tratamento de cura, de liberação. E essa liberação são 5 encontros, às vezes até mais, né, Van? É mais, 8 são 8 durante encontros, o então mês, assim, né? então, tem gente que vai ser curado ali no primeiro encontro, no primeiro mergulho, na primeira vivência, como você disse. E tem outros que têm mais dificuldade de se abrir, de se permitir, né, de que essa ferida seja cicatrizada, seja curada, seja que receba remédio, né? Então, no próximo encontro, na próxima vivência, ela já vai estar mais aberta. E até o final da academia, desse ciclo, essa pessoa já está restaurada nessa questão. Porque são também, que eu achei incrível, Van, essa Academia da Alma, esse seu projeto, porque assim, agora descobriu a minha criança interior, daqui a pouco descobre minha questão relacionamento, agora em dezembro uma questão de manifestação financeira, então abrange todo o nosso campo, né, todas as áreas da nossa vida, é um projeto incrível, né, de suporte, porque como você disse, nós vivemos aqui nessa 3D, com a energia muito densa, a gente tem muito desafio no nosso dia a dia, e realmente, se a gente quiser ter uma vida mais leve, mais harmoniosa, a gente tem que estar bem com a gente mesmo, né? Então a gente precisa Precisa, buscar essa autocura, esse precisa. autoconhecimento, se permitir, né? Fazer investimento em você, não é perder, né? Quando você faz assim, olha, vou fazer academia, vou fazer um registro, você está se autoconhecendo e você está se limpando de memórias, talvez até inconsciente, de outras vidas. Eu tenho um caso, Van, que eu fiquei apaixonada dentro do curso, na prática já, né? E a gente foi para a prática e eu fui com um rapaz e eu fui fazer a leitura, ele fez a minha, eu fui fazer a leitura dele. E eu tinha até uma questão assim com outras vidas, né? Devido a meu histórico, tudo é uma coisa que eu estou ainda trabalhando bastante, então assim, é um processo. E eu fui fazer a leitura dele, pedi a permissão, fiz a oração, entrei no campo dele, fiquei ali. Ai, meu Deus, e aí, né? Como que vai ser isso? E foi lindo porque foi muito rápido. Logo veio para mim um cavaleiro, né? Um cavaleiro assim com a capa preta, um mago preto, sabe? Queimando uma aldeia, jogando fogo na aldeia, subindo aquela capa assim em cima do cavalo e cavalgando, indo embora. E eu falei, gente, meu Deus, que visão forte! Foi uma visão assim muito forte. Aí eu falei, nossa, o que que eu. Aí eu falei, bom, eu vou falar para ele o que que eu vi. E aí perguntei também antes, né? Falei para ele, olha, eu tô vendo assim, assim, assim. Perguntei, mas o que que isso interfere, né, hoje em dia, no seu dia a dia, na sua vida secular? O que que isso interfere hoje aqui em 2023 na vida do fulano, fulano? E veio para mim a intuição, a resposta de que ele era aquela pessoa que se sentia uma culpa muito grande e uma necessidade de cuidar das pessoas, sabe, de curar as pessoas, de abraçar as pessoas, e não olhar para ele, família, amigos, tal. Então ele era tudo pelo outro. E aí eu falei para ele, olha, eu vejo assim, assim, assim. Faz sentido para você? Ele, uau, faz muito sentido. Faz muito sentido. E aí eu falei assim, bom, então vamos, né, limpar isso daqui. Aí tal, fizemos o processo de liberação. E aí, né, usando também os downloads, tiramos, né, fizemos, deletamos algumas memórias e fizemos uns downloads de novas crenças ali para limpar tudo esse sentimento de culpa, um sentimento de culpa de eu tenho que fazer pelo outro. E não sabia de onde vinha. E aí, quando conversando com ele após, ele falou assim: olha, eu hoje
trabalho como médico. Hoje eu tenho essa necessidade de curar as pessoas, de salvar as pessoas. Eu sofro no meu trabalho quando eu não consigo entregar aquilo. E eu falei, uau, Ó, Criador, como é piada aqui. fantástico! É muito fantástico. E eu chorava, porque aquilo estava nascendo, aflorando de novo dentro de mim. Então foi muito lindo. E aí eu falei para ele, uau, porque assim, quando eu falei, porque entra um pouquinho do nosso racional, né? Quando eu falei para ele, eu pensei assim, ele dá muito pela esposa, pelos filhos, né, tal. Então, assim, era além do que eu imaginava. Ele veio, esse desejo de cuidar das vidas era além. Então, ele se dedicou nessa profissão para abraçar o máximo de pessoas Que pôde, possível é. para servir e para fazer essa quitação de dívida, né, que é um nível inconsciente. Isso foi tão lindo e ele começa, né, depois no grupo falando, a gente falou também no particular, que isso ficou muito mais leve depois que limpou o Mas peso, porque fica, porque é libertador, né? ele é Então, curador. assim, às vezes a pessoa ela fica numa sessão de terapia ali durante 10 anos, né, tentando resolver uma questão que ela não consegue. Mas por quê? Porque está no nível inconsciente e de outras vidas, né? Então, uma terapia normal ali, ela não vai conseguir ter esse acesso. Já os registros, ele traz porque é assertivo. Você pergunta da onde que é a origem daquela questão. Nesse caso, apareceu para você, né? Mas Uhum. quando a pessoa chega com um sentimento, ela fala: olha, eu tenho um sentimento de culpa que eu não sei da onde que vem, o que que acontece. A gente pede para mostrar e é batata, porque vem, eles É mostram, eles revelam, incrível, né? é Então, incrível. assim, realmente é incrível, incrível, né? E Fã, e assim, na hora que a gente fez a limpeza, né, dessa memória, dessa culpa, tal, então eu fui fazendo assim, então veio para mim, né, essa capa preta se transformou num jaleco não, numa capa branca, olha que antes, incrível a antes dele falar, gente, transmutação. transmutação total, virou Nossa, aquela jaleco porque eu tô focada no médico, mas se transformou naquela capa branca, com capuz branco, e eu falei para ele: olha, você realmente é um mago, você realmente foi chamado pelo Criador para curar as pessoas, para trabalhar com as pessoas, né? Com seu falar, que de eu um nem mago, imaginava até então que ele era médico. Então mas eu fui assim, falando ali, ai que lindo. mas de um mago que era, né, negro, assim, negro Negro, que a gente fala por conta de da fazer maldade, que maldade, né? ele estava queimando as aldeias É, ali na visão, isso. A né? gente fala que tem a ver com as sombras, né? Então a gente fala de luz, E sombra, aquela coisa toda. E aí se transforma, né, na luz, né? na Então, essa luz. transformação. Nossa, foi E incrível. assim, você falando dele, né, de se doar para as pessoas, de querer fazer muito pelo outro. E voltando um pouquinho para o que a gente estava falando também, a gente Uhum, tem uma vida muito conturbada, no sentido de muito corrida, né? E a gente sempre esquece também de se nutrir. Porque a gente vai atrás de marido, de filho, de não sei o quê, e né, quem tem pais idosos, por exemplo, e vai e cuida de um e cuida do outro, e socorre aqui, uhum, e vai sim. trabalhar e faz isso e faz aquilo. Só, e principalmente quem é terapeuta, né, que se doa, que atende muitos atendimentos ali da semana inteira, durante o dia. E aí, como é que fica a tua energia depois, né? Então, você tem se cuidado, você se cuida, você se nutre. E aí, o que que acontece? A academia, ela veio para isso também, para dar oportunidade de você alimentar a sua alma, de você se cuidar. Porque às vezes a gente pensa numa alimentação saudável, a gente pensa, às vezes, numa academia de exercício físico, mas e a alma, né, de você Uhum. cuidar? Então, assim, quando a gente fala da alma, fica muito amplo, muito vago, né? Mas exatamente o que que seria isso? Então, assim, é simplesmente você olhar para si, você começar a olhar para as suas deficiências, aonde que você tem que melhorar, aonde que dói, né? Quais são as questões que você precisa resolver, aonde que precisa receber luz, luz que eu falo, luz da consciência, né? E Uhum. através da leitura a gente consegue investigar um monte de coisa, de questões.
sim, A gente consegue trabalhar com ancestralidade, quantas e quantas pessoas têm problemas é, ali com o pai, com a mãe, né? E na constelação, a mãe, ela traz todo esse movimento para nós, da energia da criatividade, do movimento, do sucesso, né? Ela traz para a gente essa energia. E se a gente não honra a nossa mãe, se a gente não agradece, se a gente não honra a nossa própria história, e a mãe e o pai, eles nos deram a vida. Né? sim, Independente do que aconteceu, se você conheceu seu pai ou não conheceu, se você não conheceu sua mãe, se é caso de adoção, né, que foi adotado, mas sim, assim, você recebeu a vida de alguma forma. E você precisa olhar para a tua história, você precisa honrar, né? Você não pode ter vergonha da tua mãe, não pode ter vergonha do teu pai. Você não pode se sentir maior do que eles, porque existe toda uma hierarquia, né? Na constelação a gente fala muito sobre isso. E a sim, energia do pai, ele vem para trazer a organização, né? Trazer aquele movimento de te jogar para a vida, para você ir de encontro ali com o sucesso. Então, se você não está bem resolvido nessas questões, né? Precisa perdoar, precisa fazer essas liberações, é onde muitas vezes você se trava e não consegue sair do lugar. Então, assim, a academia ela traz isso, né? Então, por isso que a gente fica mais forte, traz a energia da purificação, da transmutação. Olha que exemplo lindo que você passou agora. Um exemplo sim, de transmutação. Então, a sim, pessoa lá atrás trabalhou para sombras, né? Para energia ali muito densa, muito negativa, para escuridão. E hoje ela está servindo ao Criador, né? Ela teve essa sim. mudança de despertar de vida, enfim, ela está saindo da escuridão indo para a luz. E o lindo também, Ivan, é que quando uma pessoa ela entende agora por que que eu escolhi essa profissão, Faz ele todo não sentido. sabia. É, agora ele sabe por que que ele escolheu, porque antes de ele vir, ele veio com essa missão de se redimir, de, sabe? Então, assim, ele tinha essa sensação, meu Deus, eu preciso fazer, só que ele não entendia o porquê. Por Só quê? que, assim, tem que ser de uma maneira leve, né? Tem. A vontade do Pai, do Criador, ela é leve, ela é perfeita, ela é agradável, é suave, tem prazer, né? Você vê, igual, por exemplo, a Academia da Alma, gente, também é uma questão de hábito, de você se organizar, porque talvez você queira fazer aí, sei lá, uma meditação matinal, quer fazer uma meditação à noite, mas aí envolve um monte de coisa, você acaba se perdendo, você não faz porque você está sozinho. Mas E quando quando você está você se dentro da encontra, egrégora, você é, tem é, aquele compromisso. A Van vai estar lá, ela vai te enviar o link, ela vai te chamar, né? Ela manda o link um pouquinho antes. Olha, gente, já já vou abrir a sala. Ela abre a sala um pouquinho antes, uma meia hora, dá para você bater um papo com pessoas que falam a sua língua, porque talvez você tá aí no despertar de consciência e amigos, parente, família não entende que momento que não você está entende. vivendo, você não tem como conversar. Mas ali dentro tem pessoas que estão olhando para o mesmo lugar que você, né? Estão olhando A para mesma dentro, para o direção. autoconhecimento, isso, nesse desenvolvimento, nessa busca de expansão, né? Então é uma família, é realmente uma egrégora linda, é um trabalho lindo. A Van foi muito feliz de receber, né, essa intuição aí do Criador e trazer isso para nós como um acolhimento. Né? Lá na academia eu sempre falo, é um momento de acolhimento, porque assim, como ela falou, eu como terapeuta, às vezes eu estou trabalhando, eu me dou, eu faço uma reunião aqui, daqui a pouco eu estou atendendo outro, daqui a pouco eu vou para cá, daqui a pouco eu estou ali. Quando eu vejo eu estou exaurida. Eu vou fazer uma meditação à noite, eu estou dormindo, né? Tá só o meu subconsciente lá. Mas é Tá só o verdade. subconsciente lá, então eu não tô com consciência dentro daquele tratamento. E agora tem de manhã academia, né, Van? Esse Então mês dá está pra sendo gente de fazer bem manhã. desperta. É. Mas eu vou tentar fazer de uma forma que eu consiga atender, né, dos dois públicos, tanto de manhã quanto à noite, né? E o legal Sim, é que as aulas ficam gravadas, a pessoa pode assistir no seu tempo. Principalmente quem tem filhos, né? Às vezes assiste de tarde da noite, depois que as crianças dormem, que consegue ter aquele tempinho, mas não deixa de fazer, né? é E o uma que é outra questão. legal e o que é legal também é que assim a gente não faz de uma forma maçante, sabe? Aquela coisa de obrigação, não é muito leve.
Isso. Quando a gente faz essa academia, é como se fosse um presente, é como se fosse um momento que é só seu. Sabe É aquela um paz que acolhimento, você, realmente. né, que você busca no seu dia a dia, aquele momentinho, aqueles 5 minutinhos ali de paz, de tranquilidade, né? Na verdade, é um pouco mais, é uns 40 minutinhos, né? Mas vale muito a pena, porque você se revigora e você se traz essa força, né, essa vitalidade. A gente se alimenta muito, né? Uhum. Porque a gente está lidando ali com os nossos mentores e eles aproveitam esse momento para conseguir cuidar ali, né? Doar as energias que você necessita, como se fosse realmente uma energia ali de curativa, né? Que traz ali Isso, muita isso vitalidade. também. Isso também é uma questão muito importante, Ivan, que você falou agora, que mesmo quando você está dentro da academia e você faz essa sonolência, você dorme ali, é os mentores trazendo você para a cura. Quando você faz sozinha, talvez você não chamou, você não Não fez teve a aquela conexão. convocação, aquela conexão, você tocou, colocou lá um áudio, vou ficar aqui ouvindo. Não é só isso, né? É E com tem um muita... propósito, né, Gi? Tem um propósito, porque uma coisa é você colocar um vídeo Uma qualquer do reprogramação. YouTube, né? É. E você fica lá só ouvindo, mas não, quando você traz esse centramento, quando você entende qual que é o propósito, né? Porque cada Uhum. encontro é uma energia específica ali, então tudo, né, realmente é incrível. E assim, lembrando que essas práticas são canalizadas, tá? Eu aqui eu Sim. sou apenas uma ferramenta, né? Uma pessoa normal, assim, um ser humano, que eu estou só apenas canalizando. Eu muitas vezes eu sei o tema, eu sei mais ou menos o que é para ser falado, mas às vezes vem tudo diferente, né? A partir do Uhum. momento que eu entro ali, que a gente passa pelo portal, vem às vezes tudo diferente, né? Então eu vou apenas seguindo, falando aquilo que eles vão passando para mim. Então, realmente é muito incrível, muito mágico, assim, sabe? E assim, essa semana a gente já está fazendo as inscrições para as pessoas que quiserem entrar agora no mês de dezembro, né? E lembrando que o mês de dezembro vai ser muito voltado para essa energia de manifestação, né? De cocriação, para a gente realmente determinar o que a gente busca, o que a gente quer para 2024, para já chegar chegando em 2024 com muita energia elevada, né? Não terminar um ano murchinho, né? Tortinha, desanimada, cansada, exausta. Não, terminar o ano com um sentimento de gratidão, alinhada ali com a gratidão e já sabendo, né, já intencionando aquilo que vocês querem para 2024. E às vezes a Uhum. gente passa de um ano para o outro e não acontece nada, porque é tanto emaranhamento, é tanta confusão na nossa cabeça, a gente não consegue alinhar o raciocinar, né, com o sentir, a gente fica ali naquele barulho, esse barulho que eu falo é o barulho interno, né? Uhum. E a partir do momento que a gente começa a se conectar, que a gente traz sabe, esse respiro, esse respirar, você consegue se ouvir, você consegue trazer toda essa purificação, aí sim Sim. você consegue traz esse equilíbrio, você passa a enxergar, você começa a ter consciência e começa a se entender, né? Então é muito importante. E então fica a dica para vocês, né? Vou deixar mais informações aqui abaixo, tá? Da Academia da Alma. Eu vou deixar o Instagram da Gi também, né? Ela atende também é terapeuta, então quem, né, quiser visitar o perfil dela, se começar a seguir ela, eu vou deixar aqui abaixo para vocês, tá? E para vocês que estão assistindo, né, a live, não esquece de deixar o like de vocês e escrever Sim. aqui nos comentários, né? Dá um oizinho para nós, escreva, né, o que vocês acharam, se alguém tem interesse também em fazer o curso dos registros akáshicos, provavelmente assim que sair as datas a gente passa para vocês também as informações, mas em Santo André já é certeza que vai ter o ano que vem, né? E também quem quiser participar da Academia da Alma, fiquem à vontade.
né? Serão muito bem-vindos e bem-vindas. Inclusive, essa semana tem a promoção da Black Friday também. Então, eu vou deixar para vocês as informações aqui abaixo, tá? E, Maravilhoso. Gi, eu fiquei muito feliz, né, de E, ter e as consultas particulares também, né, Van? Que você atende, né, tem, avulso. tem. E olha que a agenda de agora desse ano já está terminando. Eu já estou Então, esperando já, né? nós Porque atendemos, aí estamos aí aberto, né, é, para trazer isso para fora e trazer cura, né? e você É que está atendendo também já, Gi? Você já está já tendo, dos já registros, está dos atendendo? registros. Aí eu atendi uma moça Que que bonitinha. também me marcou bastante, já vai acabar, já só para. Eu fiquei assim encantada, porque assim, não sei por conta da minha resistência de tratar essa crença, né? Também assim, é uma coisa que eu tô me abrindo bastante agora, No né? começo é um pouquinho mais difícil. E É assim, a porque gente assim, não pode duvidar do que vem também. E no começo tá. tem um pouquinho aí que você fica, será que eu tô vendo que é isso mesmo? Né? E você pede muitas confirmações e tal. Mas depois tudo melhora, tá? E a maior confirmação é a pessoa, né? Porque se ela diz faz sentido, pronto, bateu. É. Porque ninguém se conhece mais do que eu mesmo, né? Do que a própria pessoa. E assim, uma questão que veio bastante para mim, porque assim, lá quando eu fazia essa, né, lá quando era Dom, que só mudou de nome, então a gente acessava muito o futuro, né? Aquele eis que te digo, né? Olha, vai acontecer assim, assim. Então era muito para frente. Na questão dos registros, a gente vai muito para trás. Pelo menos para mim tem sido assim, que eu acho que é uma coisa que tem sido Mas, ó, trabalhada. no começo, a tendência das pessoas é querer o passado. Ah, o que será Hum, que eu fui na vida passada? Como será que é? Sempre vem essa curiosidade. Mas pode ser depois isso. que elas entendem que os registros é muito mais do que isso, né? Então, assim, e tem casos que eles não mostram o passado. Às vezes tem uma questão tão urgente para se resolver agora, da vida atual, que primeiro eles mostram isso. Aí Uhum, depois a gente vai acessando coisas, né, do passado, mas é como se fossem cascas de uma cebola e você vai removendo. Então, assim, uma única leitura dos registros acásticos é impossível de você uhum, resolver todas as suas questões. Você vai sim. conseguir resolver um pouquinho, sabe, uma pinceladinha. Daí você vai, quanto mais você, né, e tendo ali os Uhum, acessos, ou você fazendo ali, pedindo para alguém fazer a sua leitura, você vai. Cada sessão é algo que vem diferente, né? sim, E então, assim, é incrível, mas assim, olha, vem muita coisa pela frente ainda, já posso te adiantar, né? Vem muitos saltos quânticos, né? Porque você, conforme você vai atendendo, você vai se purificando também, você vai aprendendo. Então, cada atendimento que você faz, né? Você tem ali você vai se limpando também, enfim, e as coisas vão se abrindo, vão se sim. iluminando, vão se abrindo, né? Eu tive vários saltos quânticos e continuo tendo, né? E o mais lindo é ver a transformação das pessoas. Às Pois. vezes você faz um atendimento e depois só vai reverberar, só vai, sabe, daqui a alguns meses, aí a pessoa entra em contato com você e ela fala, olha, o que eu posso te falar é que, né, tá acontecendo isso, acontecendo aquilo, e tudo mudou e tudo fluiu, né? Então, eu Sim. nunca me esqueço, de um atendimento que eu fiz, que eu já até compartilhei aqui, que a moça tinha sido uma freira, e ela tinha feito votos, né, de escassez, de pobreza, votos de obediência, de castidade. E depois que nós removemos esses votos, né, tudo ficou maravilhoso, porque ela começou a prosperar, até o casamento ficou mais delicioso, porque ela voltou até aquela libido, né? E por que que não tinha antes? Porque os votos estavam ali, reverberando ainda, coisas que ela tinha feito lá atrás, mas que ainda estava atrapalhando, né? Naquela ocasião fez sentido porque ela era uma freira, hoje ela não é uma freira. E Uhum, faz o menor sentido hoje para ela, mas estava ali, né? Então, assim, são tantas coisas, sabe, que traz uma libertação para nós, que traz tanta coisa, né?
É lindo. E hoje eu vou fazer uma live às 7 horas da noite. Eu vou Maravilha. compartilhar minha experiência com a ativação da Kundalini, que eu fiz no feriado do dia 15. E eu fiz essa ativação com os meus registros acásticos abertos. Uau. Então eu vi tudo o que estava acontecendo, tudo que se passou. Então, né, não percam essa live, Isso é incrível. porque vai ser incrível e eu vou contar ali alguns detalhezinhos. Coisa que é só nosso, né, Van? Maravilha, Van. Nossa, é Mas, ó, meu incrível. amor, eu vou deixar seu contato também para as pessoas, né, Sim. te procurarem, né? A Gi Uhum. já tá atendendo aí na leitura dos registros acásticos. E, meus amores, façam um curso, né? Quem tiver a oportunidade, É né? incrível. Nem que seja só para vocês, né? Para autoconhecimento, mas faça. Porque, olha, vocês descobrem a origem estelar de vocês, né? Vocês descobrem o propósito de vida, né? Por que que vocês estão aqui, né? Qual que é o sentido, né? O porquê que você está aqui? Qual que é a qual que é o seu propósito? O que que você vai servir, né? Aqui? O Porque que nós te não trava, né? viemos para assistir televisão. Nós não viemos para ficar dormindo. Nós não viemos aqui para ficar, sabe, fazendo fofoquinha da vida dos outros. A gente veio para algo muito, mas muito maior e muito grandioso. Então, assim, não jogue essa oportunidade, não jogue a sua vida na lata de lixo, né? Não desperdice o seu tempo, sabe, procura, desperte, porque alguma coisa, alguma missão você tem aqui para fazer, né? Uhum. E nós estamos passando por uma transição planetária onde agora é coletivo, né? Quando eu me curo, você que está aí, você se cura. Quando eu me curo, a Gi se cura, ou quando a Gi se cura, eu também me curo, enfim, todos nós nos curamos, né? E então, assim, a gente está passando por um momento que a nossa frequência ela precisa mudar, a gente precisa se elevar espiritualmente, Isso. né? E mais uma vez, esse projeto da Academia da Alma ele veio para isso, para trazer para vocês o despertar, para trazer para vocês alinhamentos, né? Expansão de consciência. Então, assim, fica aí, né, a dica para vocês, o convite, né? Estamos dando aí para vocês o caminho Sim. e também estamos disponíveis aqui para os atendimentos, né, de leitura dos registros acásticos. A gente está atendendo também, vou deixar o contato dela, né, aqui para vocês. E a minha agenda desse ano está quase já encerrando, né? E Hum. olha como o tempo passa. Eu fiz a formação em agosto de 2022, o ano passado, né? Agosto, setembro, outubro, novembro, 1 ano e 3 meses, né? Agora, completando, aí já quase 1 ano e 4 meses. Gi, eu fiz mais de 250 atendimentos. Uau. E assim, isso porque eu trabalho o dia todo, né? Eu sou diretora Uhum. de eventos e num colégio, e aí eu vou atendendo nas minhas horas vagas, nos finais de semana, enfim. Mas e se não fosse isso, nossa, com certeza eu já tinha passado de 500 atendimentos, assim, fácil, né? E então, assim, é incrível. E assim, a hora que a Maravilhoso. gente não vai nem dar mais conta, né? Então precisamos de vocês, servidores da luz, né? É Quem se isso. interessar, nos procure para ver a agenda de cursos, né? Para vocês fazerem. Dá para fazer sim no online, é a mesma coisa a Gi fez, né? É Eu fiz incrível. no presencial a primeira vez, mas depois eu também participei de alguns cursos no online e, gente, é a mesma coisa, assim, é incrível, tá? Ninguém perde nada. E é muita prática, né? Vocês saem realmente fazendo leitura, né? Não tem como não fazer, Sim, é né? maravilhoso, maravilhoso, e o autoconhecimento, né? Então, assim, ninguém é tão grande que não precise aprender mais um pouquinho, né? Não. E ninguém também é tão pequenininho que não consiga aprender, né, um pouco mais, assim, tem que ter essa busca, né? Tem que se permitir. Ah, não, eu já aprendi demais, não tenha esse ego, E né? assim, Ah, eu já sou isso, sou aquilo. uhum, Não, e vai quando a lá, se gente for permita fazer, receber. e quando a gente for fazer a nossa passagem, né, para o plano espiritual,
a gente não vai ficar dormindo, gente. Tem muito trabalho lá também, sabe? E assim, a nossa jornada é de evolução, então é muito aprendizado. E olha, é, aqui o planeta Terra é apenas um planeta de terceira dimensão, né? A gente não sabe da missa à metade, como diz, né, É o uma ditado. escolinha, né? Não Uhum. sabemos, porque existem muitos outros planetas, existem seres muito, mas muito, muito mais evoluídos que a gente. E um dia a gente chega lá. E ó, que tem chão ainda, hein? Sim. Né? E é incrível também as frequências, né? Não sei, acho que você está ainda no começo, mas eu tive outro dia acesso a uma cliente, né, uma leitura que eu fiz para ela, que ela estava simplesmente só recebendo os dons dela de volta, né? Os dons, os talentos, enfim, as capacidades. E era uma frequência de abundância e prosperidade. Era um negócio meio egípcio, uma coisa, sabe? Que olha, e assim, eu estava fazendo a leitura, hein? E eu estava recebendo toda aquela energia. Eu falei, que venha, que eu tô aqui para receber também, né? Mas é incrível de você ver, de você acessar, né? É algo assim, nossa, é bênção pura, né? É, o lindo é que o Criador ele é abundante, né? A cura que tá indo, né? Aquela espada de dois gumes que fala. A cura que tá indo, né? Também, como você tá dentro do campo, você também recebe, né? É. E acontece muito isso. Por exemplo, essa que eu ia falar, dessa cliente, eu abri, né? O registro dela, abri o campo e veio muito rápido, né? Eu achava que eu ia demorar muito para ver, Mas porque tem campo que você abre que é rápido, e tem tem uns que campo demoram. que demora e às vezes você nem consegue fazer a leitura. É, Eu mas ainda não porque a peguei uns assim. pessoa tá com muita ansiedade e o campo muito pesado. E aí, geralmente, Hum. eu já envio uma meditação para ela fazer, para dar uma Uma limpadinha, tal, limpada e depois eu primeiro, entro de novo, é. entendi. Aí, isso para mim, graças a Deus, ainda não apareceu essas resistências. Foi bem rápido, né? Então, assim, na hora que eu entrei assim no campo dela, eu já comecei a ver aquela imagem de guerra, sabe? Espada, aquelas mulheres gritando, e ela, tipo, com a roupa de Xena, sabe? E com a espada, e aquela guerra, aquela briga e tal. Eu falei, meu Deus, Ixi, foi lá nossa, atrás, hein? né? Isso. Aí eu falei, nossa, olha, eu vejo assim, assim, né? Aí tá, e aí a pessoa ficou ouvindo, aí perguntei, né? O que que significa, né? O que que isso traz de atraso, de complicações para o dia a dia da fulana aqui no dia de hoje e tal. E foi intuído para mim, foi passado para mim, né? O quanto que ela tinha dificuldade nos relacionamentos. Aí ela fez assim: não, não tem dificuldade nos relacionamentos. Eu falei, não, o que mostra pra mim é que você tem dificuldade nos relacionamentos femininos, porque era uma guerra de mulheres. Aí ela falou assim: "Ah, sim, agora faz sentido, porque eu sempre tô achando que estão tramando contra mim. Eu não consigo ter uma amiga de verdade, porque pra Olha, mim que ela tá sendo interessante. falsa". E aí eu fui passando isso pra ela e ela falou: "Realmente, isso faz sentido". E ela tinha sempre aquele sentimento de desconfiança, de que ela ia ser traída, de que ela ia ser apunhalada pelas costas, mas não era em relacionamento homem-mulher. E ela, na hora que eu falei para ela, ela levou pro relacionamento homem-mulher, Uhum. afetivo. E não era relacionamento afetivo, era no relacionamento num todo, principalmente com as mulheres, no feminino. Então ela não sentia segurança de ter amizades femininas, ela tinha mais amizades masculinas. E aí ela se sentia assim, quando ela até se aproximava, as pessoas se aproximavam dela, e ela sentia assim, nossa, essa pessoa não posso confiar muito porque ela é traíra, ela vai, uma hora ela vai me trair. E isso estava nela, né? E essa Uma crença, sensação de traição tava dentro do DNA dela, tinha uma reprogramação ali dentro, tinha uma programação sabe, de guerra, tinha uma programação de perigo, né? Mulher é perigosa, mulher não é confiável. Então ela tinha essa sensação e ela não tinha amizades verdadeiras. Então a gente fez a limpeza, destruiu, descriou, fez toda aquela limpeza assim. E aí quando vem aquele alívio, né? Chega o ombro desce, né? Quando sai aquele até peso. aqui fica. Isso. É porque Aí a gente é porque sente. tira a armadura, né?
Isso. Aí a gente Você arranca sente a do lado de armadura. cá, né, Vã? A gente fala, gratidão, o Criador saiu, É, né? Porque é até um sinal pra gente de que aquilo foi curado, foi liberto. E aí é incrível, porque assim, gente, é apaixonante. Faça o curso, porque você vai ver o quanto que você é capaz de também acessar os seus bloqueios, como a Van falou, né? E se você fizer o curso junto com a Academia da Alma, é melhor ainda, porque além de você acessar, você já vai curar, né? Já vai curar, já vai fazer esse tratamento, esse autoconhecimento, aquela academia da alma, aquela vivência que a gente entrou no coração, Van, e a gente foi descendo a escadinha. E aí foi começando a ver várias coisinhas lá, aquela bagunça, aquela coisa. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, gente, isso aqui sou eu, é o meu coração. E olha que a gente. aquele do desapego, da mochila pesada. Sim, sim. Que você vai limpando, sabe? Você É, vai tirando os bagulhos que você vai guardando e você não vê porque é inconsciente. consciente. É É, inconsciente, aquela magoazinha, aquela coisinha mal é, resolvida. E quando você entra nessa imersão, como a Van falou, que é maravilhoso, que não é só você, você tem ali toda uma egrégora espiritual, todo um amparo espiritual, aonde tem ali, né, a limpeza de tudo aquilo que é recolhido e vai levado para os campos que tem que ser levado. E você vai fazendo uma faxina, né, no seu inconsciente, no seu espiritual, e você vai realmente ficando liberto daquelas coisas. É muito profundo, porque é um acompanhamento, né? É um tratamento de limpeza mesmo. Não é uma sala onde você deita e fica falando, 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 falando e nada é não, não, resolvido. mas é porque tem propósito, né? Tem um objetivo para Exato. isso. E assim, nós estamos amparados, porque tem toda uma egrégora por trás. A minha Isso. egrégora, né? Quem trabalha, quem faz esse projeto, que está ali por trás, é uma egrégora gigante, sabe? É, a fraternidade branca ali é só alguns deles, né? Mas ali tem muito, tem. Eu amo Saint Germain com a chama violeta, É, Miguel transmutando Arcanjo, o São Miguel. né? Tem Maria, mãe de Jesus, que também ela traz uma amorosidade incrível, né? E todos eles passaram aqui pela Terra, né? E eles já fizeram a ascensão deles, ascensionaram, por isso que são mestres ascensionados, né? E tem ali toda uma egrégora por trás, né? Tem os Esse orixás que amor. trabalham com cura, tem os arcturianos, pleiadianos, tem os anjos e arcanjos, tem, nossa, tem muita, muita. E tem gente que viu fada também. Na minha egrégora tem Olha aí. fadinhas também, né? E, Maravilhoso. e é incrível, tá? Então, assim, fica esse convite para vocês aí, né? É isso. Então, Sim, Gi, minha gratidão, meu amor. Você tem horário aí hoje, então a gente ficava batendo papo até sim. de noite, porque tá incrível esse bate-papo. E vamos ver se a Incrível. gente marca, né, mais algumas lives para a gente fazer. Essa troca de informação, essa troca de experiência é muito rica. E eu Sim. faço questão de trazer para cá, né? Para que outras pessoas elas entendam, porque quando a gente fala assim, registros acásticos, a pessoa não entende o que que é, né? Não tem noção da profundidade, né? De tudo aquilo que oferece, que traz para nós. Sim. E assim, lembrando que nós já tivemos esse acesso aos registros há milhões de anos atrás. Mas como o homem fez mau uso, foi Uhum. retirado, né, da humanidade. E agora voltou. Então, nós estamos recebendo de volta, né, os nossos dons, Essas armas, né? Essas ferramentas, né? ferramentas divinas, né? Isso. E então, assim, ainda está no começo, né? Está bem no começo ainda, mas em breve muitas pessoas vão ter acesso a essa técnica, né? Que é uma técnica de cura, de libertação, de tudo que vocês possam imaginar. Sim. E é isso, o caminho que o Criador quer para todos nós é que sejamos, né, felizes, que a gente amadureça porque para a gente chegar nesse estado, né, de elevação espiritual não é um caminho fácil, já vou logo falar que não é fácil, Sim. né? Existe todo esse despertar, e isso dói, isso machuca, porque a gente olha para as nossas sombras, né? É luz e sombra, luz e sombra. Então, assim, não é fácil esse caminho. Né? Então, mas para quem estiver preparado, para quem quiser vir e vamos lá, vamos mexer mesmo, venha de coração aberto, porque é libertador.
Sim, é Então, meu maravilhoso. amor, a minha gratidão, né? Eu Essas que agradeço. graças, né? Eu vou também preparar aí alguns exercícios de práticas de gratidão, né? Que também ajuda muito na nossa elevação espiritual. Sim, E então fiquem de olho aí nas próximas lives, que vai ter bastante coisa para vocês aí, tá bom? maravilha. Então, um grande beijo, meu amor, tá? Até a próxima. Até, meu.